Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje vamos receber aqui orgulhosamente essa lenda viva chamada Alexandre Cassama, conhecido também como Xandão da Balacicha. Ele, que é uma máquina de passar em vestibulares e concursos, passou em primeiro lugar nos vestibulares que prestou, passou no concurso da Defensoria Pública, passou atualmente no concurso de tabelião em primeiro lugar. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele passou em primeiro lugar no concurso de tabelião e, além disso, é um ser humano incrível que tem muito a compartilhar com a gente nesse momento. Primeiramente, gostaria de agradecer por me receber aqui. Esse pouco tempo que eu tive, já deu para perceber toda essa movimentação aqui em torno de ti, de como que funciona um pouco da logística do cartório. E a ideia é contar um pouco da tua trajetória, que passa pela Faculdade de Direito, passa pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, até chegar nos momentos atuais aqui como tabelião no cartório aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Xandão, e obrigado por me receber. Legal, vamos embora. Na verdade, eu que agradeço aí, Pé. Sempre posso te chamar de Pé, né? Pode sim. Sempre um prazer estar com você, sempre conversa muito boa. Eu lembro quando a gente viajava lá de Curitiba, era sempre muito agradável ter você lá na nossa carona. É verdade, né? Quantas horas? Eram umas 8 horas de viagem de Curitiba até Botucatu. Muitas, né? Muitas. E a Consuelo só queria ficar no teu colo, né? E a Consuelo, verdade, a Consuelo dormia quietinha, às vezes acordava. Mas é isso, conta pra nós um pouco de como que começou, né? Como é que foi? Você nasceu em Botucatu? Como é que... Nasci em Botucatu, cresci em Botucatu, né? Essa infância, juventude meio transviada que a gente teve aí, né? E no final deu tudo certo, né? Estudamos ali, eu no Santa, depois no La Salle com você. Você fez aquele gol lá, né? Ninguém gol. Esse episódio que o Xandão tá comentando, né? Era um torneio de interescolar, né? E aí era uma semifinal, existia uma rivalidade muito grande em Santa e La Salle. E aí nesse episódio eu pude fazer o gol de prata lá, mas isso aí já... O Xandão chorou, todo mundo chorou. Quem bate esquece, né? Quem apanha que fica remoendo. Né? É verdade. Esse episódio eu acho que foi um dos mais marcantes da minha infância e juventude. Como que tu era assim quando era mais novo? Até um pouco da tua adolescência, né? Cara, assim, eu não vejo... Poderia dizer que tu tive uma infância, né, uma adolescência normal, né? Um moleque gostava de festa, né? Gostava de futebol, né? Como a gente acabou de falar. Mas gostava... Não que eu gostasse, mas eu tinha facilidade em estudar. Né? Eu tinha pra mim que quanto melhor eu fosse no assunto, mais rápido eu terminava tudo, né? Então eu sempre tive um pouco disso, assim, de a professora vai passar a lição de casa, eu quero terminar a lição de casa antes de sair da escola. Eu sempre eu pensava nisso, assim, não porque eu queria ser um menino estudioso, mas porque eu queria ser um menino com tempo para fazer as outras coisas. Acho que era um pouco disso que eu me vejo hoje, assim, um pouco diferente dos meus amigos, né? Meus amigos, em geral, levavam um negócio assim, a lição de casa é fazer em casa, eu vou curtir agora. E eu sempre ia ter um pouco de ansiedade, né? Queria acabar logo para poder depois não ser cobrado de nada, né? Ter nenhuma responsabilidade com isso tudo. É legal lembrar dessa época, né? Que o Xandão sempre foi um exemplo, de certa forma, pela disciplina e pela dedicação que ele tinha, de fato, por todas as disciplinas, né, na época escolar. Eu acho que ele se conviveu comigo numa fase boa, né? Porque, não, sem brincadeira, o Santa Marcelina, quem estudou comigo lá, né, a gente tinha muito um negócio assim, eu vou bem sem estudar, né? O cara bom era o cara que não estudava.
E quando a gente foi pro La Salle, até a gente sofreu uma certa pressão, assim, tipo, de funcionário, diretor, etc. Fala assim, aqui é normal, vocês vão sentir mais dificuldade, vocês vão suar aqui, talvez vocês não acompanhem no começo, mas com o tempo vocês pegam. E era uma coisa que eu levei como um desafio, né? Até um certo desaforo, assim, eu não vou pegar. Não é possível que eu seja muito pior do que as pessoas que estão aqui. E aí no La Salle eu tive isso já. Aí tinha aquela história, né, de prova a cada 15 dias e tal. Então no começo você estava um pouco impactado e queria provar que você era bom, né? Então, principalmente ali no primeiro colegial. O segundo já foi um pouco mais de boa, mas o primeiro e o terceiro colegial foi nesse sentido de vamos fazer acontecer, né? E aquela visão do vestibular, assim, ela não veio antes, né? Pelo menos no meu caso, ela foi chegando até que chega no final ali do terceirão, tu tá na beira do penhasco e fala pra onde que você vai. E isso que eu queria te perguntar, você tinha já uma visão de vestibular, do que você queria conseguir? Então, até por esse fato que eu falei, né, que a gente que trocou de escola ali, e aí teve uma certa intimidação no começo. Assim, né, era padrão, porque eu lembro que o La Salle tinha adotado um padrão de ensino, né, que era mais profissional, que era uma grande rede, né, então eles colocaram isso na cabeça de todo mundo que estava entrando a partir do primeiro colegial. E no final, todo mundo que entrou acabou se dando bem, né, ninguém teve essa dificuldade toda, né, de se adaptar. Mas por conta disso, para mim, a partir do primeiro colegial, eu acho que eu considero que foi quando eu estudei sério, né? Então, assim, eu não sabia o que eu ia fazer de vestibular, mas eu queria estar preparado para poder fazer qualquer coisa. E você passou direto do terceirão. Eu lembro que no nosso ano, a nossa aprovação de terceiro colegial, ela não tinha sido muito boa. E aí a gente estava falando da época que tu começou a pensar em vestibular. Isso. Então, por conta daquilo que eu falei, que a gente sofreu essa pressão ali quando entrou no La Salle, eu queria estar preparado para qualquer coisa que eu quisesse, né? Eu não sabia o que eu queria. Isso foi uma época também, assim, de criando afinidade com as disciplinas, né? Então, putz, essa disciplina eu acho que passa mais rápido quando eu estou estudando ela. Mas eu não tinha nessa época, foco, né? o que você gostava de estudar mais? Tudo, menos biológicas. Eu sabia que eu não ia fazer biológica no segundo colegial. O pessoal falava, você vai fazer medicina, né? Mas aquela coisa, né? Você vai fazer medicina. Medicina é a única coisa que eu tenho certeza que eu não quero. Eu cheguei a pensar em ir pro exército, né? Aquela história de você ter a carreira, você entra no exército, tem a carreira acontece meio que sem maiores preocupações, né? Acho que no fundo tinha um pouco disso. A minha mãe sempre falava, né? Quem não quer trabalhar tem que estudar. Pai é mais pesado do que a caneta. Acho que era nesse sentido. E eu via, né, ela acordando 5h30 da manhã todo dia, né, ela, né, já senhora, assim, né, então eu falava, não, isso não é vida, né, porque não era a vida que eu pretendia. Então eu sempre estudei para falar, quem não quer trabalhar tem que estudar, né, e conheci algumas pessoas, assim, que estudaram, né, seguiram caminhos que permitiam, por exemplo, que elas não trabalhassem de sábado, porque era um dia que minha mãe acordava 4h30 da manhã, né. E minha mãe senhora, eu falava, meu, isso não tem sentido, entendeu? Então eu queria realmente estudar bem para ter algo que não me levasse a trabalhar. Só que aquela história, quando você tá no colegial ali, não sabe muito da vida, tem toda aquela expectativa, né? Não sei o que ganha bem, não sei o que ganha bem. E eu acho que eu tinha um pouco eu preciso arranjar uma carreira que me dê estabilidade para eu não ter que trabalhar muito como trabalha minha mãe, né? Um momento ali de colégio, né? Acho que dentro daquilo que eu falei que eu queria ter tempo, né? Eu não queria passar minha vida trabalhando. E realmente isso que você está falando é uma das principais dúvidas, né? De quem tá, que como nós estávamos naquela idade, né? O que ganha bem? No teu caso, tu foi pro direito, que a gente vai falar um pouco à frente. E eu pensei, vou para engenharia, né? Engenharia, os engenheiros que eu conhecia, próximos da família, eram muito bem sucedidos. Foi nessa visão que eu acabei indo para engenharia. Eu acho que eu tinha, sinceramente, passei por uma fase ali um pouco
rebelde ali, no segundo colegial, não sei. E uma fase que eu falo, não importa se ganhar bem, não ganhar bem, né? Já que eu vou ter que fazer isso o resto da vida, eu vou fazer alguma coisa que eu realmente gosto. A primeira opção ali, que me formou na cabeça, foi História. Pensei em fazer Física, né? Eu tinha certa facilidade para várias matérias, né? E aí, no final, o que eu percebi é que o que eu realmente gostava era de Filosofia. Eu gosto de matemática, mas não gosto da matemática em si. Eu gosto do abstrato que tem por trás, né? De você enxergar coisas diferentes, enxergar ângulos que ainda não foram explorados, né? Gosto de história, gosto de geografia, de sociologia, gosto. É mais do que só aquilo, né? Eu queria, no final, debater grandes questões, né? Qual que é o sentido da vida, quais coisas que... Tem toda uma fase que é bem propícia para você passar por esse drama, né? E como é que tu chegou a falar, eu vou fazer... Você chegou a prestar esses outros cursos ou no vestibular foi definitivamente Direito? Foi só Direito. Aí entrou um pouco dos dois, né? Aquela história, preciso de uma carreira, né, que eu possa ter uma certa segurança e ao mesmo tempo é uma carreira que me permita acessar esse material que realmente me move, né, que eu tenho vontade de fazer. Eu acho que no fundo, depois quando eu entrei também na universidade, foi um pouco disso, né, você transitar entre aquilo que realmente te move e ao mesmo tempo conseguir se colocar em um lugar do mundo, né, que te dê uma tranquilidade cotidiana, né, nesse sentido. Acabou que o negócio foi se formando, foi se formatando, foi se afunilando nesse sentido. E aí, beleza. Foi lá, prestou os vestibulares, eu lembro que foi muito bem, né, nos vestibulares e pôde até escolher o lugar que você iria cursar, né? Eu prestei só Direito, né, prestei na UEM, na UEL e na USP. Né? A UEM porque era no meio do ano, então tinha aquela história, se você passar, você já fica tranquilo, uma coisa que tem garantia, né? Acabou... Eu peguei uma lista de espera na UEM, meio do ano, e aí até então iria rodar até a vaga que eu fiquei. Ou seja, eu fiz meio ano de cursinho, meio esperando ser chamado, né? O que aconteceu? Não fui chamado, tive que fazer mais cursinho para depois... Essa coisa da época, né? Hoje você olha para trás e fala, é uma certa crueldade se obrigar a molecada, né? 15, 16, 17 anos definir uma forma de futuro e você vê que não tem nada a ver, né? Hoje, um pouco mais velho, você fala, fazer outra faculdade, nem por questão profissional, né? Estudar uma coisa ou outra, sei lá. Eu passei na UEM ali no meio do ano e de certa forma ele me deu uma tranquilidade, mas não nesse mesmo sentido, né, que você relatou, que você resolveu esperar, entre aspas, ser chamado. O que me deu de tranquilidade foi ver que eu estava no nível de passar. Acho que a partir ali desse momento que eu falei do primeiro colegial, foi sempre um pouco me testar, né, querer saber em que patamar que eu tô. Então eu sei que ali, por exemplo, na sala eu tô bem. E no ano, eu tô bem? Em relação às outras escolas, eu tô bem? Em relação ao universo que vai progressivamente crescendo. E aí, nesse momento, vocês depois passou na USP, aqui, e veio para São Paulo. Né? Dentro das possibilidades que tu tinha, foi muito claro a vinda para a USP, para São Paulo? Foi. Eu só prestei o UEL e USP. Em São Paulo, as públicas que você tem direito é Unesp e USP, né? Unicamp não tem. E eu não ia prestar a Unesp porque a UEL e a UEM era quase a mesma distância, Botucatu, Franca, Botucatu, Londrina ali, né? Botucatu, Maringá. E eu gostei muito, né? Quando fui para Maringá, achei a cidade fenomenal, Londrina, então, fantástica. Eu cheguei a fazer matrícula na UEL, porque quando era período de matrícula na UEL, ainda não tinha saído o resultado da USP. E até eu lembro, na época tinha um Orkut, né? E saiu o resultado da USP, uma mãe de um sujeito que estava na lista de espera lá na UEL me mandou parabéns e pedindo, pelo amor de Deus, para enviar uma carta desistindo da matrícula, porque tinha até uma data X lá para eles chamarem, e aí cada vaga contava. Tinha isso, inclusive eu fui até Maringá. Fui lá na aula de cálculo, lá perguntar para a professora, vai mais alguém? Será que tem alguém que não tá vindo na aula? Porque faltavam uns 4, 5 para eu entrar, né? E aí, enfim, não rolou, mas tinha isso, essa expectativa mesmo. Eu tenho uma história engraçada de um amigo que saiu uma lista de segunda chamada no lugar da lista de primeira.
Então chegaram a raspar a cabeça dele, Meu Deus, cara. tudo, mas enfim, aí ele acabou estudando comigo lá em Joinville, né? E aí quando saiu da USP, é o que no direito, né, tem muito disso, assim, você vai fazer Largo de São Francisco, né, que é a USP Direito, né, você não vai fazer uma universidade pública. De fato, a USP Direito tem uma tradição muito grande, né, foi fundada em 1827. Então, assim, foi o primeiro curso universitário, né, do país, junto com Olinda, né? Então, foi meio que sem alternativa, sabe? Eu estava muito feliz com a UEL, muito feliz. Antes também estava muito feliz com a UEM. A UEM eu eliminei em relação à UEL por causa da distância, né? Era uma horinha a mais, alguma coisa assim. Fui para a USP no sentido assim, o pessoal todo falava na minha cabeça, né? Se eu não for para o Largo de São Francisco, você é maluco, né? Então eu vejo que não é bem assim, né? Todas as faculdades têm pontos ótimos, né? Mas foi meio que na época ali meio que positivo, assim. E aí chegou aqui em São Paulo, você já conhecia alguém, chegou na faculdade, Eu passei, como foi o trote e tudo mais? Não, trote nenhum, né? Foi um certo... um pouco decepcionante, assim, né? Eu lembro que eu tinha pontos para ir pro diurno, né? Na época lá na São Fernando tinha 2 turmas diurnas e 2 turmas noturnas. Mas eu escolhi fazer o noturno, porque eu tinha na cabeça aquilo que me rodou, né? Nesse período, de que eu tinha que arranjar um emprego, né, e começar a ganhar a vida, né? Então fui pro noturno já nessa cabeça. Até no meio do curso fui pro diurno, porque eu vi que não tinha nada a ver, né? Que quem estudava no diurno, no matutino, né? Tinha uma carga de trabalho até um pouco menor, porque o pessoal do noturno não conseguia assistir aula, e para mim era importante assistir aula na época ali, né? Porque você vê que você vai criando aquele negócio de universidade, né? Tem aulas e aulas, né? E tem aula que realmente é melhor você estudar sozinho, né? Daí nesse aspecto, quando eu vim para São Paulo, fui pro noturno, não teve nada, né? Porque o noturno é um pessoal mais velho que geralmente passa, né? Então eu entrei, fiz amizade assim com gente que já era tipo tenente, né, capitão do exército, né? Tava fazendo ali uma faculdade de direito porque era São Francisco, porque era pública, porque estava em São Paulo, porque viu uma oportunidade de repente, uma segunda alternativa de carreira. Fui estudar com o policial federal, fui estudar com o pessoal que já era realmente Ou mais... seja, já tinha contato com outras pessoas que estavam atuando e com uma grande experiência. Sim. Então ali já não tinha muito clima de, vou dar trote. E pra mim foi ruim, né? Porque eu tava esperando uma universidade, uma faculdade, como a gente tinha a ideia do que era a Unesp lá em Botucatu, né? Festa, república, São Paulo tem república, né? República de 3 caras, né? É muito, muito diferente a vida universitária aqui. Foi um certo baque, assim, né? E também a aula de universidade não é igual a aula de colegial, né? Então você entra achando que o professor vai dar a matéria e é só você estudar, não é nada disso. Totalmente diferente. Ele dá a matéria e você tem que estudar mais ainda para chegar na prova lá, porque às vezes a prova não tem nada a ver com a aula, quando né? ele dá a matéria, exatamente. Então, mas assim, aprendizado, né? Maturidade. E nessa época da faculdade, tu comentou que foi pro noturno para começar a poder trabalhar durante o dia. Tinham atividades complementares, em paralelas à faculdade, e aí você chegou, e aí tava comentando que, como foi essa... Tinha, mas você entra, isso é muito calor, né? Bichão, né? Como falam fora do direito, né? E essa história de, eu quero trabalhar logo, assim, o pessoal já se encarrega de desconstruir logo, né? Não, você está no primeiro ano, você vai trabalhar, aprender o quê? Você está tendo, né, introdução, né? Você não vai ver nada de prático, né? Você não vai ter capacidade de entender o que está acontecendo. Até uma coisa muito legal que tinha lá na faculdade, que eu comento, que é a empresa júnior, né? Então, por mais que você não sabia nada, você tinha uma experiência de algumas pessoas que sabiam também um pouco mais do que você e ficava nessa troca, né? Lá na Sanfran tinha o DJ, né? Que era o departamento jurídico, tem ainda, que é muito, muito tradicional também, né? Ele presta assistência jurídica para quem não tem condições de pagar, né? Tem até um convênio com a Defensoria de São Paulo que tinha esse caminho na época, mas eu cheguei até a fazer um processo seletivo lá pro DJ, eu não fui chamado, acabou que eu fiquei até o 3º ano sem trabalhar, e fazendo coisas assim, né? Fazia japonês, alemão, fazia um monte de coisinha assim, mas aí fui pro diurno. E eu fui estagiar mesmo no 3º ano, já estava no diurno já. Acabou que essa ideia de que era noturno que se trabalha,
rapidamente você vê que até se trabalha no noturno, você consegue algumas oportunidades de estágio que talvez no diurno você não tivesse condições, mas é em sacrifício dos estudos. Muitas vezes, né, os horários são muito mais incompatíveis. E aí, então, no terceiro ano, tu começou a ter uma vivência mais clara, assim, do mercado. Fui trabalhar, eu assim, queria realmente começar a me orientar, né? Fui trabalhar num escritório de advocacia que hoje nem existe mais, mas que era excelente na época, né? E fui trabalhar com falência, recuperação judicial, coisa que assim, não tinha nem ideia de como funcionava. Eu gostava já de direito penal. E essa é a grande coisa, de você ir para o mercado de trabalho e entender o que você gosta e o que você não gosta, né? E ver que existem inúmeras possibilidades. Então, no teu caso, você viu essa primeira entrada, assim, como uma coisa que você gostou ou não gostou? Você falou que gostava até mais No começo foi ruim, mas como aprendizado pessoal foi muito bom. Sabe? Percebi assim que foi um curto período, né? Foi acho que uns 6 meses mais ou menos de estágio nesse escritório. O Alexandre que entrou no estágio era um Alexandre totalmente diferente quando saiu 6 meses depois, sabe? Assim, no sentido de responsabilidade profissional mesmo, né? De você aprender que o negócio está na tua mão, você não sabe fazer, você se vira. Se vira, vai atrás, pergunta. Isso, não adianta você ficar esperando o manual, né, esperando instruções, esse tipo de coisa. Assim. Isso aí já fui pro meu segundo, né? Fui pro MPF, Ministério Público Federal, que era uma prova de estágio lá, um concursinho de estágio. Lembro até hoje algumas perguntas que caíram, foi no Mackenzie que eu fiz. Então, e fui, fiquei lá no gabinete, né, no chefe, doutora Ana Letícia, a querida, na área, atuando daí já na área que me era interessante, né, que era a área de direito penal. E nessa tua vivência trabalhando com direito penal, vivendo na prática, já te começou a enxergar a questão do concurso para a defensoria? Então, isso eu acho que foi crescendo ao longo do curso. Eu tive uma aula com um defensor, se não me engano, no segundo ano. Um defensor aqui de São Paulo, não me recordo o nome dele. Eu lembro da fisionomia, mas não sei quem é. E a Defensoria de São Paulo fazia pouco tempo que tinha sido instituída formalmente, né? Antes ela era prestada em grande parte por procuradores do Estado, que inclusive optaram para integrar a carreira depois da Defensoria. Se não me engano, ela foi criada em 2005. Agora não me lembro exatamente. Eu entrei na faculdade em 2007, né? Então se comparar com a magistratura e com o Ministério Público, né, que tem centenas de anos, né? Eu lembro que eu vi acontecendo ali o terceiro concurso para a Defensoria de São Paulo, o quarto concurso para a Defensoria de São Paulo. E, se não me engano, o quinto, ou sexto, sei lá, um desses eu prestei, né? Já pude prestar. Ou seja, em 2005 não tinham defensores públicos? Não, eles tinham, a função deles era prestada por procuradores do Estado, né? E nos lugares em que nem procuradoria tinha, era prestada e até hoje pelo convênio com a Ordem dos Advogados. Até para quem não conhece muito dessa profissão, fala um pouco do que é o defensor, né? Como é que é a defensoria pública? É até difícil falar, porque eu gosto muito, né? Não foi fácil para mim a transição do meu ginásio no cartório, saindo da defensoria. Bom, basicamente a defensoria presta assessoria jurídica àqueles que não têm condição de pagar, né? Isso é regulamentado aí em âmbito estadual. Até quando eu estava na Defensoria do Estado no Paraná, eram 3 salários mínimos, né? Era considerado hipossuficiente econômico. E ali se vê de tudo, né? Acho que a brincadeira ali é que é como se fosse o SUS, né? Assim, onde quando o cara não tem mais para onde ir, mandam ele para a Defensoria, né? E ali também tem a contrapartida, né? Há uma crença muito forte de que o direito resolve tudo, né? E ali você vê que o problema é muito além do direito, né? Se resolver todas as questões jurídicas, ainda vai ficar muita coisa que você não pode resolver, né? E muitas vezes até as questões jurídicas são irresolúveis, né? Mas mesmo assim tu foi, como é que eu posso dizer, você se imaginou ali e falou, eu vou atrás de resolver, até porque até então você estava vendo a visão da defensoria no estágio, certo?
Então, na verdade eu atuava no MP, né? Só que no Ministério Público Federal. Então era outro tipo de demanda, né? Muitos dos réus ali na área penal tinham advogados, né? Eram empresários, etc. Então era um pouco diferente. Tinha a atuação da Defensoria Pública da União também, te via ali, né? Os crimes assim, moeda falsa, estelionato previdenciário, né? O cara fazia lá o estelionato, ia preso, moeda falsa, tipo, moeda de R$50, né? E aí, putz, era um puta processo. E o estelionato previdenciário, você via lá, o cara era estelionatário e tal, mas, uma condição, né? Tipo, o cara dava o golpe pra tirar R$100, né? Às vezes você movimentava todo um aparato do judiciário e... Não posso reclamar do MPF, né? Minha chefe era provavelmente o melhor chefe que eu podia ter. Inclusive, algumas coisas ela pedia arquivamento até meio contra a posição do juiz, assim, né? E eu achava lindo, né? Falava, esse MP é um MP realmente, né, bacana, um MP que não tá ali só para acusar todo mundo, entre aspas, né? Mas o negócio foi crescendo de eu querer ir pro outro lado. Tanto que quando eu fui sair, né, eu fiz os 2 anos de estágio no MPF, um aprendizado muito grande e, assim, tenho que falar de todas as pessoas com quem eu trabalhei, foram excelentes. Mas eu lembro que quando eu fui sair, eu fui dar lá, né, o relatório de estágio pra minha chefe assinar. Ela perguntou, e aí, o que você vai fazer? Eu vou estudar pra defensoria. Eu olhei assim pra mim e falei, o que eu te fiz, hein? O que você tá passando pro outro lado, né? Assim, brincando. Mas não tinha jeito, né? Se você começa a estudar direito penal, você começa a querer mesmo, assim, tem muita coisa acontecendo. E depois você vai para a defensoria, você vê que vai muito além do sistema penal, né? Tem coisa que realmente, se você tivesse no papel de juiz, de promotor, o negócio cai na tua mão, você fala, eu sei que talvez o problema não seja penal, mas o que você faz? Então, você vai tentar resolver o problema de todo mundo, abolindo o sistema penal de uma vez, assim, tipo, para a defensoria é muito fácil defender. E até pessoalmente hoje ainda tem posições muito mais próximas da defensoria, mas você começa a viver o drama, né, de todos os atores jurídicos ali. E aí era um concurso que tinha que fazer. Concurso, né, concurso público, me preparei ali da mesma forma que me preparei para o vestibular, né. E o que caía nesse curso? Qual que eram as... Basicamente eram 10 matérias, né, 10 matérias jurídicas e uma relativamente jurídica, né, que é a filosofia e sociologia do direito. E o pessoal que estuda para concurso já tem mais ou menos em mente, né, penal, processo civil, constitucional, aí para a defensoria, né, caía difuso, ZECA, caía princípios institucionais da defensoria pública, enfim. Eu separei o meu dia ali, né, aí já formado, um ano antes de formar eu comecei a fazer cursinho. Comecei a fazer cursinho para concurso, estava no 4º ano, 2º semestre do 4º ano, né? Seria o 8º semestre. Um cursinho que demorava 1 ano, eu fiquei do 4º ano, no final do 4º ano, até o 1º semestre do 5º ano já fazendo cursinho. Aí no último semestre do 5º ano eu tinha o caderno pronto, entre aspas. E aí estudava pelo caderno. Caderno pronto, tu diz, já tinha estudado tudo? Eu tinha pelo menos a matéria, né? A matéria. Aí depois você vai estudando, você vai ver que é muito pouco o caderno, né? Entre aspas. Você vê que por mais... E aí nós fizemos uma mágica aqui, mudamos de ambiente e vamos continuar a nossa conversa. Xandão, a gente estava falando da época do Ministério Público, da tua mudança de visão para ir para a Defensoria. Como foi essa parte de estudo, né, pro concurso da Defensoria? Agora paisana, né? Eu acho que eu tinha um pouco da verve ainda de querer, né, como eu falei, eu gostava de filosofia, gostava de sociologia, gostava de história, então tinha um pouco da verve ainda de querer criticar um pouco e tal, né? Então acho que isso que guiou para a defensoria naquele momento. E aí, na época, era uma das instituições que mais exigia que você questionasse um pouco fora da caixa, né? Um pouco, assim, não bastava saber aquilo que era, posso dizer, dogmático, né? Aquilo que, assim, é tradicional, você tinha que tentar fazer uma crítica. Até porque era uma coisa nova, né? Sim.
E isso acabou que atraía a minha atenção de uma forma muito relevante, né? Eu ia lá e queria estudar para a defensoria porque eu me sentia bem estudando aqui. Mas ao mesmo tempo é um concurso, né? Um concurso concorrido, né? O primeiro concurso que eu prestei, a Defensoria de São Paulo, ela passou por uma estruturação da carreira e acabou que foram os concursos ali que já teve um foco maior na defensoria. Então, você estava concorrendo ali com pessoas, né, que já estavam estudando há muito tempo. Então, eu me propus a realmente entrar naquela ideia de que, bom, minha mãe sempre acordou às 5h30 da manhã para trabalhar. Eu tenho que acordar esse horário para estudar, para depois poder não fazer mais isso. Eu não chegava a acordar às 5h30, às vezes acordava, né, mas em geral eu não acordava porque, como eu só estudava, né, eu tive esse privilégio de poder estudar mesmo depois de formado, eu conseguia aproveitar bem o dia e eu dividia, né, a semana. Eu lembro que eu peguei as 10 matérias e dividi segunda a sábado de manhã. Eu estudava segunda o dia inteiro, terça o dia inteiro, só sábado que eu parava à tarde e aí voltava a estudar na segunda. Eu cheguei a estudar assim domingo a domingo, mas eu percebia que não rendia tanto quanto se eu tivesse um dia de descanso. E você fez um cursinho, né, de estudo, e teve mais alguma orientação de alguém que falou, segue por esse caminho, talvez? Não, no mestrado, né, eu entrei direto no mestrado, né, então eu acompanhei junto com os estudos do mestrado na USP com os estudos para o concurso. E no mestrado, lá na faculdade, eu acabei conhecendo um defensor que meio que me falou, esse defensor que está na banca, ele tem vários artigos aqui, vai atrás dos artigos ali. Mas acaba que no próprio mestrado você aprende muito a estudar profundamente, né? Você tem um estudo muito vertical. É claro que é muito vertical no sentido de profundidade, né? É claro que é muito diferente de um estudo para concurso público, que tem que ser mais amplo do que denso, né? Mas você se acostuma, né? Então a pessoa chega para você, numa pós-graduação estricto sensu, né? E te dá ali 300 páginas para você apresentar amanhã. Tipo, te dá isso, sei lá, 8 da noite e amanhã você vai apresentar alguma coisa com mais de aquelas 300 páginas. Então se o sujeito chegava para mim na época do concurso e falava, tá aqui, você tem que ler essa tese de doutorado. Beleza, ótimo, vamos lá. Já sabe exatamente. Eu estava acostumado, né? Eu lembro que nessa época eu chegava a ler assim, uma média de umas 200 páginas por dia, né? Ia ser de manhã e ser na tarde e noite, assim, algo assim. Né? Dividia por matéria e você vai se conhecendo, né? Então eu ia experimentando. Então, vou estudar um dia só uma matéria. Aí eu via que depois que você lia 100 páginas, na verdade ali por volta de 60 você já estava meio que engasgando, pelo menos eu. Aí cada um tem seu método. Aí chegava na 100 meio que engatinhando, né? Aí trocava de matéria e pronto, era como se virasse a chavinha. Aí as primeiras 50, 60 páginas você ia na pegada, né? Então acho que é um processo de você saber o que funciona também, cada um tem sua estratégia, né? Como eu falei, eu não conseguia estudar de domingo a domingo. Quando eu pegava de domingo a domingo, chegava na outra segunda e falava, não aguento mais. Né? Então se eu tirasse um tempo para descansar, eu sabia que ia render muito mais. E aí até comentou um pouco de como era a prova, mas como era essa prova mesmo? Então, as provas em geral, né, tanto da Defensoria, Magistratura, Ministério Público e própria prova de outorga de cartório, elas têm, né, 3 fases de prova mesmo, né, 3 fases que você vai lá, escreve, responde, né, e uma fase que é meramente classificatória, né, que é a fase de títulos, né, chamada fase de títulos. Então, a primeira fase é uma prova objetiva, como vestibular, né, só que são as questões respectivas de concurso jurídico. A segunda fase é dissertativa, também como vestibular. O que difere mesmo é a terceira fase, que é a fase oral. Né? E ali muita gente tem dificuldade. Eu mesmo eu fui reprovado no meu primeiro concurso que eu cheguei aí para a fase oral, eu fui reprovado na fase oral. Eu fui em segundo lugar na classificação geral, que eu estava bem, e fui para a fase oral relativamente tranquilo, né? Analisando ali o quanto que eu tinha estudado, eu achava que, sim, eu estava entre as vagas, né? Achava que dava para passar, que eu
talvez não fosse ali dos 3 melhores, sei lá, mas eu estava entre aqueles que tinha capacidade de passar. E aí eu acabei sendo reprovado. É uma questão de sorte mesmo, de acaso, não sei. É que ali o nível das pessoas que estavam ali disputando contigo era isso, era no detalhe mesmo, né? E nesse concurso em específico, né, na fase oral, eram 8 matérias que caíam, se não me engano. Era da Defensoria do Estado do Sergipe. Excelente, né? Fui 2 vezes lá para Aracaju, passei 26, né? Coisa linda. Na fase oral eram 8 matérias, acho que era isso, e das 8, 7 caíam na Defensoria de São Paulo, né? Era aquilo que eu estava me preparando. E eu estava muito bem nelas. Eu achei que a fase oral ia ser mais ou menos como era o do concurso de São Paulo, que você é admitido em todas as matérias, né? Então você vai passando assim, de banca em banca, e aí meio que vocês fazem uma média, assim, foi muito bem nessa, não foi tão bem nessa, não foi tão bem nessa, foi muito bem nessa, e você passou no final. Eu falei, não, estou muito bem em 7, tô tranquilo. Aí chegou lá, não era assim, chegou lá, eles não divulgaram como que ia ser, né? Chegou lá, divulgaram que você ia sortear uma matéria. Aí você imagina, né? Fui lá sortear, justamente matéria que eu não tinha, que não caiu em São Paulo. Eu lembro até que eu fui um dos primeiros, né, porque a Alexandra foi um dos primeiros a tirar lá o sorteio da matéria, e a menina lá da banca organizadora olhou pra mim assim, que deve ter, né, na hora deve ter ficado branco. Cara, assim, putz. Ela falou, deu pra ver que você gostou. Ela já me perdeu essa já. Normal, né? Aí, tipo, esse concurso seguia sendo chamado, né? Um a um seguia sendo chamado, enquanto isso ficava todo mundo na mesma sala. E aí juntamos, né? Todo mundo se juntou, assim, todo mundo que tirou o mesmo ponto, né? A mesma matéria, se juntou e foi fazendo uma revisão rápida ali. E fazendo, eu percebi que, não, dava pra fazer, né? Tava mais ou menos no nível das pessoas que estavam ali. Apesar de não ser a minha melhor matéria, né? Meu sonho era chegar lá e o cara falou assim, vamos falar de direito penal? Eu falei, ótimo, excelente, estou estudando no mestrado. E não, aí cheguei lá e enfim, eu achava que estava no nível do pessoal. Quando eu fui para a banca, era um papel assim, que você chegava, virava o papel e aí tinha um problema. Né? E eram, se não me engano, eram 5 questões. E aí das 5 questões você não passava para a próxima sem responder a anterior. Eu olhei a primeira e falei, putz, não sei. Aí dei aquela enrolada, mas não tinha o que fazer. Né? Lembro até que, acho que se não me engano, era um dia depois, ou no dia do meu aniversário. Aí terminou a admissão, falei, já era. O resultado já saía? Não, saía tipo 2, 3 semanas depois. Eu só tinha consciência que tinha ido muito mal na fase oral. Ainda se tivesse outras bancas, como eu pensava que era, eu tinha certeza que eu ia ir muito bem na maior parte delas. Mas como só tinha essa, tem como. De surpresa e caiu. E aí eu fiquei pensando, né? Eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Paralelamente a isso dá gás, né, para você estudar. A ideia é a seguinte, você está no nível bom, você podia ter passado. E outro também, você tinha consciência que você estava se preparando pro de São Paulo. Também, e pro próximo em geral, né? Porque você chegou no nível que você foi, né? É mais ou menos como lá no vestibular lá atrás, né? Então eu primeiro passei na UEM, aí isso não me engano, aí fui para a UEL, passei, e aí fui para a USP ser um pouco mais confiante, né? E o fato de eu ter reprovado lá não me desanimou lá em Sergipe, porque eu pensei, não, eu estou num nível bom em várias matérias, vamos focar um pouquinho nessa, né? É mais você tem tempo, né? Se você não desistir... É anual, assim, os concursos? Varia, né? Não tem data, varia de orçamento, varia de planejamento de cada instituição. E aí teve o de Curitiba. Do Paraná. Então, antes de ir para a fase oral em Sergipe, eu tinha sido reprovado numa segunda fase da Defensoria aqui em São Paulo. Era uma peça lá que, na prática, né, tem uma segunda fase, além de ser dissertativa, questões dissertativas, tem uma peça prática, né? Aí tem 2 peças práticas, na época, não sei como é hoje, tinha 2 peças práticas, uma de processo civil e outra de processo penal. E eu fui reprovado que uma das peças práticas, da peça de penal, né, que era a minha especialidade, eu fiz aquilo que todo defensor faria se o caso contrário chegasse na mão dele. Impetrei lá a peça que na prática se faria. Só que o examinador entendeu que não era aquela. Ele tinha conhecimento
prático e era um técnico da área? Não, sim, isso é nenhuma crítica, né? É que o que acontece, quando você faz a prova de concurso, você quer examinar o conhecimento das pessoas, né? Pode dizer, quanto maior a sua a possibilidade de examinar, melhor para você como examinador. E aí a peça que ele queria não era a peça que você faria na prática, porque é uma peça que demoraria muito mais tempo para ser julgada. Então, consequentemente, era uma peça que envolvia uma prisão, o sujeito ia ficar mais tempo preso. Mas era a peça que, ao mesmo tempo, daria para você discorrer mais teses. E ele falou lá na prova, né? Falou assim, faça a peça que dê para alegar todas as teses. Então foi um descuido meu, né? Mas ao mesmo tempo estava ali pensando já, entre aspas, como defensor. Tanto que muitos defensores que eu conheço criticaram um pouco assim, esse gabarito. Ele zerou, todo mundo que fez a peça que eu fiz, ele zerou. E depois ele recorrigiu pela metade. Tem até um erro matemático lá na forma como ele recorrigiu. Mas eu não quis brigar, né? Falei, eu cheguei já no meu primeiro concurso, que é o concurso que eu quero, já cheguei bem para a segunda fase, né? Passei relativamente bem nas posições, era o que eu não estava esperando. Daí fui lá para o Oral do Sergipe, reprovei no Oral do Sergipe e aí veio para Paraná. Então assim, eu tinha uma estrada de reprovações, né? Ao contrário do que aconteceu comigo no vestibular, que eu fui, né, passando. Nos concursos eu vi que o buraco era um pouco mais embaixo. E aí fui para o Paraná, mas fui para o Paraná já nessa pegada, tipo assim, não foram 2 fracassos. Né, foram sucessivamente 2 posições melhores. Então o negócio está andando. E até tem uma história engraçada, que eu chegou no Paraná, né, foi muito bem e tal, inclusive na fase oral. Uma amiga minha lá do Paraná, né, que passou com a gente lá no Paraná, ela ouviu dizer por uma amiga dela que o Alexandre Caçamba era muito ruim na fase oral. E ela fez a fase oral do Paraná junto comigo, né, no mesmo dia que eu. Era dividido em vários dias e o grupo dela era mesmo que o meu. E a amiga dela falou pra ela que ela tinha que me seguir. Então eu ia numa banca, ela ia atrás. Eu ia na outra, ela ia atrás. Porque assim ela ia sempre deixando uma boa impressão. E ela te falou isso? Me falou depois, né? E aí a fase oral no Paraná foi a minha melhor nota. Então, aí ela falou, foi por culpa sua que eu não fiquei em Curitiba, né? E aí conforme a classificação, você escolhe a cidade, né? Disso, né? Concurso tem isso. Eu sinceramente, quando eu fui pro Paraná, eu sabia que estava sabendo mais do que quando eu prestei Sergipe, bem mais do que quando eu prestei a primeira Defensoria de São Paulo. Nesse meio tempo, teve um novo concurso da Defensoria de São Paulo e eu fiz a primeira fase e passei para a segunda fase em primeiro. E não fui fazer a segunda fase, porque aí já estava ali no Paraná, falei, Paraná era o primeiro concurso, então me senti um pouco, provavelmente como os defensores lá em 2005 de São Paulo se sentiram criando a instituição. E aí fui para o Paraná e foi uma história bem legal. A Defensoria do Paraná foi assim, algo que eu vou levar para sempre. Né? E conta mais essa parte da Defensoria. A gente conversava nessa época, eu até comentei que tinha ido visitar 2 vezes a penitenciária e eu tinha, né, na época, pelo núcleo de jovens empreendedores, para entender como é que funcionava a ressocialização de ex-presidiários, né? E naquele momento eu vi aquele local e falei, caramba, esse lugar não ressocializa ninguém. É exatamente ao contrário disso, né? Apesar que, assim, ainda Joinville tinha uma boa visão nesse sentido, era um exemplo, né? Acredito que continua sendo, existem parcerias com grandes empresas, mas o simples fato de você estar com outros presos, outros detentos com um vasto conhecimento sobre isso, eu imagino que a troca de ideias já forma um, posso dizer, um criminoso, né? Um cara... Eu acho que, assim, né, são 2, você poderia discorrer, né, se tem teses e teses, né, dá muito assunto, né, sobre essa questão específica, mas eu acho que 2 coisas que é um sentimento muito forte, né, tem um documentário, acho que deve ter até no YouTube, um documentário antigo, relativamente antigo, chama O Prisioneiro da Grade de Ferro, que é um documentário que foi gravado pelos presos do antigo Carandiru. Né? E aí eles mostram o dia a dia, né, da casa de detenção. No final tem algumas entrevistas com ex-diretores do Carandiru. E um deles fala assim, foi diretor durante não sei quanto tempo, aposentou, eu me sinto tirando água do mar de colherzinha. E eu fiquei 30 anos da minha vida tirando água do mar de colherzinha.
E aí, nesses 30 anos, o nível do mar só aumentou. E até a gente, na época, fez um entendimento de que grande parte do público carcerário tinha ensino fundamental. A maioria, né? Eu sempre falava isso, quando eu dava aula lá na faculdade, eu falava isso, vocês têm que se informar, porque se formando, estatisticamente, você tem milésimas chances de ser preso. Né? Eu mostrava assim, um gráfico da população carcerária do Paraná, que menos de 1% tinha um ensino superior. Então, se não for para nada, pelo menos, né, estatisticamente, a chance de você ser preso é muito pequena. Né? Então, o sentimento que tem é realmente de que aquele negócio que você faz ali no dia a dia, assim, faz muita diferença, né? Enquanto defensor, eu via que fazia muita diferença para a população que estava presa, mas ao mesmo tempo, no contexto macro, é um negócio que é o segundo ponto que eu ia falar. Eu tive uma vez uma experiência numa Copa do Mundo, do Brasil, né? A gente prestou lá, plantão e tal, e teve uma manifestação lá contra a Copa e um adolescente foi apreendido, né? Acho que tinha tacado pedra no banco, alguma coisa assim. E aí ele ia passar a noite na delegacia porque o pai dele, né, que era o responsável, não tinha telefone, ele tinha que ir buscar ele na delegacia. Não lembro exatamente qual que era a situação, eu sei que a gente foi até a casa do pai, né, enquanto defensores, né, eu e um colega depois também acabou saindo do defensor, acho que ele disse, e a gente foi, bateu lá na casa, assim, era tipo um terreno muito estranho, parecia uma casa abandonada, né, cheio de mato, uma casa de madeira no meio, assim, tudo apagado, batendo palma, chamando e tal. Daqui a pouco sai um sujeito lá de dentro e o sujeito, assim, todo ressabiado, né, quem que são essas pessoas de terno. E aí a gente falou, o senhor é não sei quem, pai de não sei quem, a gente é da Defensoria Pública, né, poderia nos acompanhar, seu filho está na delegacia, aconteceu isso, está tudo bem, mas para ele voltar para casa ele precisa que o senhor compareça. Tá? E aí ele começou meio que se descabelar, assim, eu sabia, eu falei para ele não andar com essas pessoas, não sei o quê. Ele acalmou, tal, entrou no carro e a gente estava indo para a delegacia, aí ficou aquele negocinho, né? Eu comecei a pensar, né? Esse cara que a gente está levando para a delegacia parece muito o tipo de pessoa, né? Assim, com toda a tristeza de isso, existe quase um perfil, né, de pessoas que acabam se enquadrando para ir preso. Né? E comecei a perguntar, porque eu falei, imagina se eu levo esse sujeito lá e ele fica preso, ele tem mandado de prisão. E aí ele falou, não tenho nada, já paguei tudo, eu devia. Mas realmente, o pai, ele tinha ficado um bom tempo preso, e antes de ser preso, ele tinha passado pelo sistema infracional, então ele conhecia onde o filho estava e tal. Ele falou, eu conheço aquilo, eu sei que é horrível, eu não queria isso pro meu filho. E isso ficou muito na minha mente, né? Porque foi uma geração inteira, entre aspas, para se ressocializar e não deu certo. E agora o negócio estava indo, né, para a segunda geração, na mesma trilha. Então, quem errou? Em que momento você poderia ter intervindo ali e tentado fazer uma história diferente? Como isso é muito forte, sabe? Você percebe ali que, você pode dar o máximo no seu trabalho, mas tem muita coisa ali que vai além, né? Que realmente você tinha que mudar tudo, né? Não é só o sistema jurídico, carcerário, que seja. E realmente no próprio sistema carcerário você tem pessoas muito bem intencionadas, mesmo, né, às vezes tem aquela ideia que o agente carcerário só ferra preso, etc. Eu tive caso de agente carcerário ir na defensoria em sigilo, pedir para eu não comentar e falar assim, olha, esse preso aconteceu isso, mas ele é inocente, doutor, eu sei qual as provas que você tem que apontar, não sei o que realmente ele foi isso que aconteceu. Ele, tipo assim, ele não tinha nenhum vínculo com o preso. Ia como... Foi por um sentimento de que está fazendo a coisa certa. Exatamente. Então, assim, você via que mesmo com muita gente bem intencionada, o negócio era maior. É isso que eu falei. De repente, você tentou agir durante uma vida inteira e o negócio está indo para a segunda geração. É um sentimento muito forte, assim, acho que em todo defensor. Né? Como eu tinha aquela pegada de querer criticar, de querer fazer filosofia, sociologia, não sei o quê, isso me chamava para a defensoria. E pouco tempo depois atuando, você já vê que, né, na prática a teoria é outra, né? Na prática o negócio é muito desencantador, né? No sentido de que o trabalho que você faz ali é belíssimo, né? E para cada pessoa que você faz a diferença, isso não tem preço mesmo, não lembra ainda de algumas pessoas, assim, chega a sonhar às vezes, né? Tipo, putz, sonhei com aquele cara que aconteceu tal coisa.
E acabou que foram quantos anos na Defensoria? Na Defensoria do Paraná foram quase 7. 7 anos morando em Curitiba. Em Curitiba, até isso foi, né, como eu comentei, eu queria ter ido, achava Londrina uma cidade muito boa, né, quando eu prestei vestibular, e foi uma escolha difícil, queria ter ido para Londrina, e aí, conversando com o pessoal todo, acabei ficando em Curitiba, e Curitiba é uma cidade sensacional. Mas 7 anos atuando nisso, né, me orgulho muito, né, acho que a gente fez lá é uma coisa assim meio heróica, entre aspas, sabe? Heróica no sentido de que é inimaginável como é e como é hoje. Heróica no sentido de que você fez algo que, olhando para trás, é impressionante mesmo o que você fez, sabe? Só com muita força de vontade. Né? Pô, e isso foi claramente visto por todo mundo que trabalhava contigo lá naquela época, que quando você, digo dos teus pessoas mais próximas, teus colegas. Eu acho que todo mundo estava nessa pegada, sabe? Acho que hoje todo mundo que entrou lá na primeira turma, para você ter uma ideia, o primeiro concurso que foi que eu entrei, se não me engano, tinha mais de 15 mil inscritos. O segundo concurso desses grandes, assim, que tinha muitos inscritos no ano, tinha acho que 9 mil, que era o concurso do Ministério Público Federal, que era de âmbito federal. Nós tinha 15 mil. Então foi um concurso, né, por ser o primeiro concurso muito concorrido. 15 mil? Acho que era isso. Faz sentido. Mas relacionando isso, seria tipo um trainee, assim, vamos dizer. Um trainee grande. E muita gente queria começar a defensoria, entendeu? Todo mundo sabia, putz, ir para Paraná, uma cidade boa, né? E começando porque se tu é um agente ativo disso, todo mundo tem, de certa forma, um sentimento de, pô, quero resolver, quero fazer acontecer. Pô, você... É uma relação que traz muita indignação, né? Eu acho que e aí você se encontra com essas pessoas, né? Então o negócio flui, né? Você fala, pô, tá todo mundo aqui com um ideal, né? Vamos para cima, vamos fazer. Então, assim, olhando para trás do que a gente fez, né, na Defensoria, claro que assim, o pessoal que tá lá hoje continua fazendo um trabalho fenomenal, né? Mas, falando historicamente só da nossa história, tem muito orgulho nesse período. Não tem nem o que falar em relação a tudo que a gente fez, tudo que a gente contribuiu, né, para a história da Defensoria e do próprio Paraná. Né? Antes da gente não tinha Defensoria lá. Né? Foi o primeiro... Tinha Defensoria mais ou menos como era aqui em São Paulo, né? Uma Defensoria muito ligada ao Poder Executivo, o pessoal não tinha autonomia. Né? Essa relação também é sempre um pouco, né, conflituosa. Né? Porque você quer denunciar alguma coisa e às vezes isso não vai ficar bem, enfim, né? Então, como o Ministério Público, né? Como o próprio Judiciário, né? Aquela ideia de independência dos atores do Judiciário, né, em geral. E até nesses 7 anos aí, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, tiveram muitas mudanças, né? Tudo foi acontecendo, né? 7 anos. Também nesse período teve teu casamento. Aquela festa lá, né? Casar é demais, cara. A melhor coisa de casar é dar a festa. Né? Que é aquele dia que tá todo mundo ali. Todo mundo que você gosta pra abençoar uma coisa que você ama, né? Então, teve o filho, né? O Então chegou aí com força total. Uma experiência diferente. Na hora que você tem um filho, você fala, tem muita coisa no mundo, mas eu queria passar o resto da minha vida com meu filho, né? E aí você vai mudando, né? Você vai fazendo. Eu terminei o mestrado, né? Que também foi uma coisa muito boa pra mim, estava dando aula. Enfim, estava num ritmo frenético, ao mesmo tempo que defensoria, dando aula. Filho, esposa muito, né? E acabei escrevendo. Inclusive, muito da força vem da esposa. Claro, é isso que eu quis dizer, né? A história nossa, né? Não é a minha história. Enfim, foi um período muito bom. Né? Aprendi a tomar um café bom no coletivo, tomar cerveja boa, né? Vinho, comida. E aí tudo mais, né? Acho que Curitiba realmente, se você comparar o que eu era e o que eu sou depois, é um salto muito grande. E aí nesse período também você já estava pensando, em que momento você começou a pensar então, foi nesse período de desencantamento um pouco, assim, né? De tipo, você vê que realmente tem muita coisa que, é um deserto de demandas perdidas, sabe? Assim, se eu fosse pro judiciário,
se eu fosse para o Ministério Público, de certa forma, você também teria que lidar com isso. Porque, por mais que você esteja em outros polos, outras posições, eu acho que eu como juiz, eu como promotor, também ia ficar com esse gostinho de tem muita coisa que não depende de mim, né? E você entra naquilo um pouco encantado de querer mudar, etc. E aí, das profissões de concurso, o que eu pensei na época, né? Então, o que te resta? Isso é bom de estudar. Então, vamos tentar ir para um lado que talvez eu não tenha que lidar com isso. O que não é sua responsabilidade, né? O que você pode fazer para mudar. Então, o cartório, ele vem no sentido assim, quase que o oposto do que eu estava tentando fazer ali. Né? Tanto que assim, essa experiência que eu tive de ir dentro da penitenciária, né? De lidava ali com pessoas que tinham cometido os crimes, né? E algumas que talvez não, mas enfim, era uma vivência ali. Às vezes chegava a lidar com o chefe de crime organizado, né? E assim, uma vivência totalmente oposta do que eu tenho hoje. Eu acho que foi um pouco talvez nesse sentido, né? De você chegar num lado, bater o pé e tentar te empurrar para o outro, né? Acho que isso foi acontecendo meio que naturalmente, né? Tipo, cada dia que você passava ali, você pensava em querer fazer algo diferente. E aí, como eu falei, né? O que eu mendigo? O que eu sou bom? O que eu posso me esforçar? E aí comecei a estudar para cartório. E aí, desde a virada de chave que você decidiu, vou para tabelionato, tu decidiu e aí foi buscar conhecimento, foi analisar concurso, conversou com algum tabelião então, já? Não, aí não. Aí foi muito mais na unha mesmo, né? O que eu peguei? Eu peguei os últimos concursos. Aí tinha uma coisa também um pouco pessoal, né? Porque qualquer concurso que você preste no jurídico, em geral, você vai ser mandado para uma cidade, né, pequena, né? Você vai começar ralando na carreira. O tamanho de Curitiba, tinha uma vida boa, Curitiba, uma cidade excelente, já com filho, né, esposa, filho. Não queria passar por isso. E agora, se você passar bem, consegue escolher boas cidades. Então aí foi meio que assim, eu falei, pô, vamos voltar para perto da família. Isso também tem um peso muito grande no filho, né? Realmente, e o que você falou agora, eu também senti um pouco, porque quando eu fui para Joinville, querendo ou não, foram 8 anos mais ou menos, muito longe da família como um todo. Então você vê tudo mudando e você participando muito pouco disso. Você sente uma vontade de estar mais próximo no dia a dia e isso ajuda, querendo ou não, estar mais próximo. Então, eu acho que quando você tem filho, eu via a felicidade dos avós do Bento, né, quando eu estava com ele, e eu me sentia mal pelos avós, né, também. Sim, o Bento tem tudo em Curitiba, né, uma cidade super boa, ele adora, tinha os amiguinhos dele, que a gente até mandou umas cartas para ele esses dias. Mas, aquele negócio de, tipo, você chega fim de ano, você tem que dar tchau, não dava, pra mim ali doía muito. E aí que eu peguei o concurso de São Paulo, então eu sabia que ia ser cartório, ia ser São Paulo, que eu não ia prestar cartório como eu fiz com defensoria, né, assim, entre aspas, né, eu não ia para Sergipe, né. Eu testei São Paulo, foi mais direcionado. São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Né? Mas eu peguei especificamente o de São Paulo mais firme e vi lá, né, quem passou, né? Quem são essas pessoas, o que elas fazem de diferente. Né? Vou topar, né? Acho que mais como se fosse um desafio. Né? Vamos nos testar mais uma vez. E fui. Né? O que eu percebi é que no cartório, né, eu falei, normalmente são 4 fases, 3 provas. No cartório, a última fase, que não é prova, pesa muito, né, que são a prova de títulos. Né? E ali não tem muito como, né? Você vai disputar com pessoas que são, às vezes, muito mais velhas e que tiveram mais tempo para fazer um doutorado, tiveram 5 anos dando aula. Então isso aí é uma questão de tempo, né? Tanto que eu estava dando aula também, estava pensando em fazer um doutorado, mas o que eu tinha que me esforçar era para ser melhor do que essas pessoas nas provas mesmo, né? Então sempre nunca ignorava a informação, né? Quando eu estava estudando para o cartão, eu colocava aquilo assim, eu não posso deixar passar nada. As pessoas vão tirar 9,8, eu tenho que tirar 10. Porque nos títulos elas vão me passar, né? Eu tenho que tirar 10 e torcer para elas tirarem 7, porque senão não serve para mim. E ao mesmo tempo eu tinha essa consciência que não acontece da noite pro dia, né? Então que da mesma forma como de certa forma eu tinha aprendido a estudar gostando
do meu dia a dia na defensoria, eu tinha que arranjar uma rotina que me permitisse gostar de estudar a longo prazo. Porque se eu simplesmente me trancasse no quarto, abrir o concurso, vou estudar agora 24 horas por dia, esquece de mim. Isso não ia durar. E a chance de dar certo é pequena, né? Relativamente pequena, se comparado com a chance de dar certo se você pensar que seu horizonte é para sempre e que todo ano você vai melhor. Todos os concursos que abrir, você vai melhor. E eu tenho essa segunda estratégia. Então não tinha assim, uma urgência de passar. Porque por mais que a defensoria fosse um negócio que tivesse já, entre aspas, para mim, chegado a termo, né? A bom termo, era uma coisa que eu gostava de fazer. Então não estava mal. Então eu tinha tempo. Queria dar um passo para ir além. Não digo nem além, queria sair realmente, mas se eu não saísse, eu ia ter uma vida feliz comigo mesmo. Tanto que depois que passou o concurso, passei, aí tem a fase do cartório, que é a última fase, que o pessoal fala, né, que é a escolha. Porque o cartório é cheio dessas histórias, né? Uma vez que você escolheu, acabou. E você vai ficar naquela sementinha e, assim, vicissitudes do mundo, da economia. Pode ser que você escolheu algo que era muito bom na época e de um dia para outro ficou horrível. Então é sempre uma escolha arriscada. Aí você tem que visitar, né, os cartórios para saber qual você vai escolher. E fui visitar e tal. Eu lembro que eu liguei para a Amanda e falei assim, minha Amanda estava lá em Curitiba, eu falei, não, assim, um trabalho enorme. Vir pra cá é uma coisa assim, que pelo menos nos primeiros momentos vai te tomar um tempo assim, absurdo. Talvez não seja o momento, né? Estamos com o filho pequeno. Tal. Se você falar pra mim que você quer que eu fique na defensoria, eu fico e não tem problema nenhum. A gente é muito feliz aí, eu também sou. E aí, o que pesou nesse momento? Eu falei, imagina se eu fico na defensoria e aí chega o próximo Natal e eu tenho que me despedir da família que tá voltando para São Paulo e a gente fica no Curitiba. E eu me martelar para sempre, né? Porque, assim, mesmo que seja para fazer uma escolha, entre aspas, errada, né, escolher um cartório talvez não fosse o melhor, eu acho que compensaria, porque eu nunca ia conseguir conviver com aquele negócio de tipo, você poderia estar perto da família, né, seu filho poderia estar convivendo com os avós, por sua culpa, né, não está. Então, de certa forma, a escolha foi revogável nesse sentido. A questão de estar próximo da família, independente de qualquer outra coisa. Foi esse o fator que, não só ele, né, mas foi o que me deu segurança, na verdade, né, para poder largar mesmo. Porque a defensoria realmente era algo que eu gostava muito, né? Então, acho que não sei se tem outros colegas, amigos que deixaram a defensoria para outras carreiras, não sei como eles lidam com isso, mas para mim acho que é algo que ainda frequentemente eu revisito, qual que é o peso de eu ter largado essa opção de vida, né? Então, enfim, no final das contas, o saldo é positivo, pelo menos por isso. Eu sei que no final das contas, estar perto da família paga muita coisa. Com certeza. Nesse sentido foi excelente. E acho que é isso, né? Acho que você começa lá prestando bem, né? Estudando por La Salle e termina encarando a vida inteira como uma prova. Né? Acho que se você pegar todo o meu trajeto ali, é realmente um trajeto de tentar pôr as coisas em perspectiva, traçar um plano, né? Mais ou menos, sabendo fugir dele, porque a realidade não se adequa, né, aos seus planos, então você sabe que não vai ser exatamente aquilo, mas não desistir dele, né? Saber que a longo prazo as coisas se ajeitam, né? As coisas tendem a se ajeitar. Se você percebeu ao longo da sua vida que você é bom nisso, né, que você sabe estudar, é uma questão de ponto forte, né? Ponto forte. E eu via muito isso, né? Isso voltando lá para o colégio, né? Eu via isso desde o Santa Marcelina, que as pessoas eram melhores do que eu em muitas coisas. Né? Então eu via, tal pessoa é muito bom nisso, tal pessoa faz isso como ninguém, eu nunca vou ser igual a ele, o que eu faço muito bem? Então eu via que realmente era pegar um negócio, sentar e amassar ele, né? E ao longo do tempo suas chances vão aumentando. Né? Muito bom mesmo. E agora a gente já esgotou praticamente umas 3, 4 vezes aí todos os cartões de memória e aí o Xandão tava falando da mudança, da transição toda pro cartório, né, e a parte da escolha do concurso, e aí
já sabia da sua necessidade de ser muito bom nas primeiras etapas, e a terceira você não seria, as pessoas seriam melhor do que você. Eu acho que, aí como eu falei, né, eu tinha um aliado ali que era a tranquilidade de estar num lugar já bom, que pra mim era bom, que eu tava, né, por mais que eu quisesse sair de lá, eu me via fazendo aquilo também o resto da vida, né, então eu sabia que era uma questão de tempo, né, que o tempo não era um inimigo, né, que eu não tinha que obrigatoriamente passar nesse concurso, tanto que quando terminei a fase oral, desse último concurso que eu acabei passando, dei ali uns 2, 3 dias de descanso e comecei a estudar de novo. E aí o concurso foi suspenso, né? Ele teve uns questionamentos, até voltar a andar demorou mais de 6 meses. E o pessoal estava todo entre a fase oral e saiu o resultado. E aí o pessoal estava todo ansioso, estava bravo, né? Queria só que o concurso terminasse para eu saber se passei. Eu estava muito tranquilo, porque eu já estava estudando para o próximo. E para mim, na minha cabeça, quanto mais tempo demorar para sair o próximo, melhor eu vou estar, né? Então eu colocava assim, um monte de livros, uma pilha de livros que eu comprava, sabendo que talvez eu não conseguisse ler todos no mesmo ano. Eu sabia assim, quanto mais tempo demorar para acabar o concurso, imagina se eu tiver lido tudo isso. Imagina se eu estiver com tudo isso na cabeça, né? Porque mais do que ler, depois tem que revisar, né? Então eu sabia que era assim... Só uma curiosidade nisso que você falou, cada um tem o seu método de aprendizado e tal, mas tu lê, grifa, risca, faz resumo... Depende, né? Os livros mais densos eu fazia alguns resumos, mas aí com uma quantidade de horas disponíveis no dia para estudar de novo, eu parei de fazer resumo. Aí eu ia grifando, né? E é muito e-book. E-book você leva a qualquer lugar, você leva 30 livros na palma da mão. No Kindle? Não, eu tinha alguns ali no tablet, mas no celular mesmo, cara. Acostumei, por isso comprei até um celular grande, né, cara? Pra poder aí e ler à noite, né, antes de dormir, e grifando tudo. Daí depois que você grifou, aí é um abraço, né? Aquele negócio que você lê, tipo, sei lá, 500 páginas, você vai lendo só o que você grifou, né? E aquilo faz sentido porque o que você não grifou em pé já está na tua cabeça, né? Então são só as informações que vão parecer novas de novo, né? Então acho que esse foi o método. E aí saiu a resposta. Saiu o resultado desse concurso, teve uma coisa, né? Ele foi questionado de novo depois que saiu o resultado, era um resultado que eu não esperava passar em primeiro mesmo, achava que não tinha ido tão bem na fase oral. Você passou em primeiro, juntando todas as... No concurso de cartório ele tem grupos, né? No grupo de notas eu passei em primeiro. E eu não esperava, né? Eu fiz para a fase oral desse concurso, como eu tinha ido mal na fase oral anterior, eu contatei lá uma fonoaudióloga lá do Paraná que treina políticos, né, para fazer discurso. Ela estava até liderando uma campanha política para governador lá no Paraná e tal. E, claro, passou um monte de exercício de didática e tal, de didática, né, de dicção. Mas o que marcou para mim foi que ela falou assim, olha, a fase oral envolve muita aleatoriedade, como você mesmo me contou, né? Mas eles não estão mais ali para perguntar em profundidade, eles não querem saber se você sabe, porque a fase para saber se você sabe foi a fase subjetiva, a fase dissertativa que você foi muito bem. Então você tem que ir muito tranquilo e mostrar que você é, né? E foi um pouco nessa expectativa, de tipo, eu sei, sabe? Muita coisa eu sei. Todo mundo que... Sim, e depois que você passa tudo isso que eu falei, né, você sabe que quando você reprovou lá em Sergipe, você podia ter passado muito tranquilamente, né, e quando você passou lá no Paraná, você também podia ter reprovado. Então chegou um momento que é assim, né, você vai diminuindo a questão da sorte, mas sempre vai sobrar um espaço que vai depender dela, né, e quanto mais você tenta, uma hora você acerta, não tem jeito. Então eu fui com esse espírito, tipo, vai que vai, se não for nessa, vai na próxima. Bom, daí deu certo e tal, passei primeiro. E aí desde que saiu o resultado, beleza, deu certo, tu teve que preparar a mudança novamente. Aí a mudança foi muito grande, né? Tem tudo isso que eu acabei de falar, de você vai ou não vai, né? E aí eu falei, não, tem que ir, porque senão isso aí vai ficar na tua cabeça pra sempre. O concurso foi suspenso, assim, tipo, até tem a sessão de escolha do cartório, né? Isso foi em julho de 2019.
Daí na sessão de escolha, tipo, tava tudo certo, visitei todos os cartórios, cansado pra caramba, ainda dormi tarde todo dia. E aí a sessão de escolha no outro dia tinha que acordar tipo 7 da manhã pra estar lá, né? Eu tinha que estar lá às 7 da manhã. Só que aí eu sempre fico nervoso, né? Antes de qualquer dia importante, eu não sei dormir direito, dormir muito pouco. Acordei, era tipo 5 da manhã, olhei o celular, um monte de mensagem falando que a sessão tinha sido suspensa. Tinha sido suspensa por causa de uma decisão sendo tipo, na véspera. Eu já tinha realmente aceitado que eu ia sair da defensoria. E aí veio essa decisão e eu fiquei meio que 6 meses a mais na defensoria. Meio que, tipo assim, já não me pertence muito aqui, tá? Esse período eu acho que foi um período difícil. Não faz sentido ter esse sobrecapítulo. Né? E várias pessoas falaram que era uma coisa que estava só na minha cabeça, e eu vejo que elas estavam certas, né? Porque mais dia menos dia o concurso ia andar, né? Eu tinha que aproveitar aqueles últimos momentos que eu tinha ali em Curitiba, com as pessoas ali e tal, com os amigos. Sei lá, acho que eu não conseguia aproveitar de uma maneira, né, adequada, assim, até a própria minha esposa falava, mas eu falei, relaxa, vai rolar. Não conseguia, ficava mas às vezes isso é um exemplo que tu diz, mas todo mundo tem alguns problemas que tá na cabeça e depois quando passa você consegue olhar, mas no momento aquele... Eu acho que se você pôr no papel, medir todo mundo que estava para assumir e não assumiu, naquela época comigo, eu acho que eu fui um dos que menos sofri, né? Muito porque eu tinha esse negócio do tipo, o que eu tô reclamando, sabe? E até a gente nem falou, né? Mas nesse período também tu escreveu um livro. Teve muitas coisas, né? Assim, a vida não parou e a vida que eu levei foi muito boa. Eu sinto saudades, né? Não dá pra dizer que aconteceu isso. E hoje veio, né, se estabeleceu aqui em São Paulo novamente, com a família toda. Com outro olhar, né? Porque quando eu estava em São Paulo, na faculdade, eu era um pouco hostil, né? Eu comecei a gostar da cidade depois que fui embora. E aí você volta, aí você volta e você vê, é apaixonante mesmo. Né? E acho que também tem a fase, né? Naquela época, São Paulo era tido muito como um negócio ruim e tal, até o próprio centro era tido como um negócio largado. Hoje a gente estava lá no cartório, eu fui te falando, esse aqui é tal arquiteto, esse aqui é projeto de... Até a tua visão em relação a isso mudou toda, né? Aí você começa a amar também, né? Você fala, assim, agora tem o negócio do Covid, né? São Paulo vai acabar. Você fala, tem muito lugar muito bom, que se vive muito bem, mas São Paulo tem seu charme, né? Tem seu... Assim, é uma vida um pouco mais difícil, né? Para muitas pessoas é uma vida extremamente difícil, mas se você conseguir ter uma vida relativamente encaixada, é uma cidade fantástica. Né? Então mudou tudo, voltei para cá com outra cabeça. Né? Eu, quando fazia faculdade, eu queria chegar esse fim de semana para ir para Botucatu. E hoje, claro que não estou indo para Botucatu tanto quanto gostaria por causa de toda a situação. Tu chegou, já veio essa mudança toda. Da pandemia e tal, mas eu me sinto como me senti oprimido na época. E aí isso também é interessante, porque eu entrei, fiquei um mês no cartório, né? O primeiro mês é sempre um atropelo, assim, né? O negócio vai acontecendo, você para qualquer nova profissão, tu tem que pegar o bonde andando e aprender muita coisa, mas no teu caso, tu entrou com uma máquina funcionando já. É a experiência de você trocar as rodas do carro na rodovia andando, né? Então... E aí, em fevereiro, foi uma coisa muito louca, assim, né? Foi um negócio realmente um atropelo, assim, né? Acho que ainda vai muitos anos de gestão que foi esse primeiro mês, né? E aí, o segundo mês já começou o Covid. E aí, você tem aquele negócio, né? O cartório, você não tem mais um concurso, você não tem uma renda garantida, né? Você tem custos, tem que gerenciar custos, gerenciar, né, funcionário, etc., folha de pagamento, essas coisas, né? Mas... De questão privada, né? De gestão privada, né? E você começa a ficar preocupado, né? Porque você vê os colegas que tem aí, sei lá, 5, 10 anos de cartório preocupado, né? Mandando gente embora, fazendo provisão, pegando empréstimo. Isso aí não tem o caixa que eles têm, né? Você acabou de entrar. E acabou que o negócio passou, né? Março, abril, maio e... Sim, você está naquela, né? Foi sorte ou foi azar? Que o Covid foi um mês depois que você entrou. Olhando para trás, eu acho que foi sorte. Porque se não fosse um mês, né, logo depois que eu entrei, eu não teria entrado, vamos supor que tivesse sido um mês antes, em fevereiro, eu não teria entrado, treino na defensoria, tranquilo. Talvez, né, entre aspas, não teria passado por essa coisa louca. Mas vai saber Deus quando que eu iria assumir.
né? Provavelmente não teria assumido no cartório até hoje. Sei lá, o negócio vai acontecendo, acho que você vai remontando, né? Natural da vida, né? Tem uma passagem no livro do Murakami, né, que ele fala que acho que a vida é mais ou menos como uma biblioteca. Você tem que, ao longo do tempo, ir refazendo os cartões de referência para saber onde está cada memória. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente vai revisitando as coisas e cada hora que ressurge com um significado. E as coisas vão acontecendo no tempo, né? E naturalmente, né, o negócio vai, né, não para, né? E hoje no cartório, como funciona um pouco do teu dia a dia, assim? Quais ferramentas que tu usa, com quem que você interage? É muito mais plural, né? Por incrível que pareça, é muito mais plural do que na defensoria. Porque na defensoria acaba que, né, você lida ali com, entre aspas, né, com o povo e as demandas são todas muito semelhantes, né? São sempre muito dramáticas, etc. Mas parece um perfilzão, assim, né? Assim, né? Longe de mim, né? Não estou dizendo de nenhuma forma pejorativa, mas o que acontece é que o negócio vai se repetindo. No cartório a experiência já é outra, né? É um negócio, todo dia. Muito mais dinâmico. O pessoal tem a ideia de cartório de nosso negócio de bater carinho, né? De reconhecer firma. Mas sinceramente, isso, claro, né, acontece todo dia, mas é o mínimo. Isso daí realmente bem treinado, alguém, né, com experiência, ele lida com isso. Parte, né, que o pessoal mal vê o cartório, né, a gente bateu um carinho e paguei, sei lá, R$5. Né? Isso é o mínimo. Isso praticamente nem passa por mim. Né? O que passa por mim são realmente as coisas que são mais difíceis. Né? E aí você tem de tudo. Né? Porque aí você tem que fazer o negócio acontecer. É muito mais parecido com uma profissão privada do que um concurso público nesse sentido. Então os advogados chegam com demandas para você, queria fazer isso, o que você acha? Você já viu? Tem alguma solução para fazer isso? Isso. Então você está o tempo inteiro, né, lidando. E o pouco que eu entendi, né, no teu dia a dia, participa muito mais da história das pessoas, né? Que você entende as motivações, entende como ela quer resolver de certa forma a vida, porque... Acho que aí também tem um pouco de ser, né, entre aspas, uma gestão privada, né, entre aspas não, de ser uma gestão privada, de você estar um pouco mais aberto a resolver o problema. Né? Porque na defensoria, né, às vezes chegava um caso que o problema não era da minha atribuição, aí eu tinha que encaminhar ele para outro defensor, aí já tinha outro método de atendimento, o cara ficava numa fila, sei lá o que, não sei o que. Não dava para você sabia resolver, mas você não podia simplesmente ir lá e atropelar o trabalho do seu amigo, que tem toda uma fila também, etc. Então, no cartório, é o seguinte, chegou na tua mão, resolve, entendeu? Você tem um leque, e se não for seu, passa tudo certinho o que ele tem que fazer para resolver da forma melhor possível. Né? Ali é um negócio de mercado mesmo. Né? Então você quer dar a melhor experiência possível para a pessoa falar, se eu tiver um problema de novo, eu vou atrás desse cara. Né? Porque esse cara resolveu meus problemas. Né? Coisas que eu achava que ia ser bem pior, ele foi lá e resolveu. Então nesse sentido é muito mais dinâmico. Né? E ao mesmo tempo, né, na defensoria, acho que a gente, depois de um certo tempo, você conseguir estabelecer uma rotina. Né? No cartório é bem difícil, né? Porque sempre aparece uma demanda nova, né? Sempre tem uma coisa de urgência. Assim, até você estava comentando que às vezes alguns casos que vêm até de resolução internacional. Muitos. Né? Por exemplo, né, um dos primeiros atos que eu fiz envolvia França e Inglaterra. Várias sucessões, um sujeito morreu na Inglaterra, outro morreu na França e tinha um filho que tinha morrido há muito tempo atrás aqui no Brasil. Como é que ia passando essa herança um para o outro e quem resolve? Né? E aí não tem manual, né? Porque na defensoria, né, se você não sabe, vai ter um corpo ali técnico de colegas, enfim, vai ter um núcleo que vai falar assim, isso aqui já aconteceu antes, dá para no cartório você sozinho, entre aspas, né? Você cai na tua mão e aí, vai atrás. E aí conta muito da sua vida também, né? Tem coisas que eu não sei, por exemplo, da prefeitura. Como é que eu resolvi isso na prefeitura? Aí tenho amigos que são procuradores do município aqui em São Paulo, né? Mensagem para eles. Entra todo um acionamento. Hoje existem essas pessoas que até que fizeram faculdade contigo, que você acaba tomando contato. Você teria até pessoas, né, lá de Botucatu, né? Você recorre, assim, né? A pessoa depois fez outra faculdade, fez outra coisa, não tinha nada a ver, mas de repente você encontra ela e a pessoa que você está procurando para resolver o problema.
é muito mais parecido realmente com um negócio mais privado, né? De, tipo, você não tá preso naquele manual. Não tá preso naquela rotina. Legal, Xandão, até pra gente encaminhar aí pra uma finalização, vamos mudar um pouco do foco. O que tu gosta de fazer quando não tá trabalhando, quando não... Cara, eu gosto de ficar, né, com o Bento, com a minha esposa, a gente gosta de ter tempo só nós três, eu gosto de receber pessoas, né? Mas assim, um hobby particular, eu gosto muito de ler, claro, ver filmes, e algo que eu não tenho feito muito é exercícios em geral. Eu gosto muito de luta, né, em geral, né, você sabe. Né? Eu fui assistir tua luta lá do Interusp. Do Interusp, lá no ginásio do Santa, né? Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Fazia boxe, né, Itália, Curitiba, essas lutas, assim, gosto do esporte. E a última pergunta, o que você daria de conselho para o Xandão de 10 anos atrás? Cara, é um conselho que eu tento me dar hoje, né? Mas acho que há 10 anos atrás, talvez, se eu pudesse voltar e falar, meu, eu sou você daqui a 10 anos. Falei, meu, fica tranquilo, né? Vai com calma, você está indo bem, continua assim. E as coisas vão acontecer quando tiver que acontecer, né? Vai na paz, vai na boa, você não vai desistir, né? Então, na energia o negócio vai acontecer, né? Vai com calma. Tem que ter um pouco mais... Relaxa, né? É isso, relaxa. E é o que eu tento falar pra mim hoje também, né? Então, acho que a questão não é saber como fazer, né? É tentar acreditar que é dessa forma, tentar se adequar àquilo que você sabe que é certo. E de certa forma é se conhecer também, saber que, né, hoje eu ia falar, né, eu sei que eu há 10 anos atrás jamais ia relaxar, assim como hoje o Warren falou, né, eu sei que é certo, mas talvez eu tenha que aprender a conviver com eu sou. Com certeza. Eu queria agradecer, né, o Xandão por todo esse tempo e acho que foi muito mais do que a gente planejou. A conversa foi muito boa e além de passar para outras pessoas, acho que eu aprendi muito e sabendo, né, olhando um pouco mais da visão dele sobre tudo isso. E muito obrigado por essa boa, ótima conversa, né? E eu acho que o Xandão é isso, é aprendizado a todo momento. É aquilo que eu falei, né? Eu acho que quando eu era criança eu já vi um pouco disso, né? De que cada um tem seu dom e cada um é bom numa coisa. Acho que eu nunca vou ser uma pessoa tão agradável quanto você é. Eu nunca vou fazer uma viagem de alguém ser tão agradável quanto você fazia as nossas. Eu que tenho que agradecer mesmo, Pedro. Acho que isso, passar um tempo com você é sempre muito agradável. Acho que isso tudo que a gente fez é uma terapia também para mim, né? Poder falar tudo da minha história e poder contar com um amigo tão bom como a gente. Muito bom, muito boas palavras, como sempre. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até aqui, né, Xandão, fala as tuas redes sociais aí, quem quiser te procurar. Se quiserem me procurar lá, primeiro, né, procurem o 27 Cartório lá no Instagram. A gente está trabalhando ali no Instagram do Terminal de Notas, tentando dar uma visão, né, um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. Mas o meu Instagram pessoal é o Ale Caçamba. Ali isso tudo tem a minha história, né? É isso que a gente acabou de comentar aqui, a história minha com meu filho, com a minha esposa, com a defensoria, né? Com o cartório. Estamos abertos. É isso, galera. Um abração e até a próxima.